sind wir da wie vor 2017. Ich sage es gleich, wir haben die Lizenz nicht bekommen. Das heißt, wir werden nächstes Jahr Regionalliga spielen. Wir sind jetzt dran an Lösungen zu finden und zu suchen, wie das Ganze hier weitergeht. A crise volta a tomar conta de um dos clubes mais tradicionais da história do futebol alemão. Menos de 10 anos após ser retirado das divisões profissionais, o 1860 Munique revive um dos momentos mais dramáticos de sua trajetória. Com um rombo de aproximadamente 2,7 milhões de euros em seus cofres, o clube não conseguiu apresentar as garantias financeiras exigidas pela Federação Alemã e perdeu o direito de disputar a terceira divisão na próxima temporada. No vídeo de hoje, vamos entender como um dos fundadores da Bundesliga vem vivendo nos últimos anos uma trajetória marcada por crises financeiras, conflitos internos e grandes polêmicas com o antigo dono. A história do 1860 Munique começa muito antes da popularização do futebol na Alemanha. Fundado em 17 de maio de 1860, o clube, durante suas primeiras décadas, esteve voltado principalmente para a prática da ginástica. A introdução do futebol ocorreu em 1899, acompanhando a expansão da modalidade pelo país. Rapidamente, o esporte passou a ocupar uma posição central do clube e contribuiu para consolidar sua presença na cidade de Munique. Nos primeiros anos do século XX, o 1860 desenvolveu uma identidade própria dentro do cenário esportivo bávaro. Enquanto outras instituições buscavam representação junto às elites econômicas da região, a equipe estabeleceu uma forte conexão com os bairros populares e operários da cidade, característica que ajudaria a moldar sua cultura e sua base de torcedores. O crescimento esportivo tornou-se mais evidente após a Segunda Guerra Mundial. Em um período de reconstrução da Alemanha, o futebol ganhou importância nacional e o 1860 posicionou-se entre os clubes mais competitivos do país. A década de 60 marcou o auge da instituição. Sob o comando técnico do austríaco Max Merkel, considerado um dos treinadores mais influentes de sua geração, o clube montou uma equipe capaz de competir em alto nível no cenário nacional. Em 1964, um ano depois de participar da fundação da Bundesliga, os Leões venceram a Copa da Alemanha. Depois chegaram à final da Taça dos Vencedores de Taças da UEFA, perdendo o título para o West Ham. E já em 1966, alcançou o maior feito de sua história ao vencer a Bundesliga. Seria sua primeira e única conquista da competição. Naquele momento, o 1860 Munique passou automaticamente a ocupar uma posição de destaque no futebol nacional e também o status de principal força de Munique. A conquista da Bundesliga representou o ápice esportivo do 1860, mas também marcou o início de um longo período de declínio. Nos anos que se seguiram ao título nacional, o clube enfrentou dificuldades para manter o mesmo nível de competitividade. Ao mesmo tempo, outro clube da cidade iniciava sua ascensão. O Bayern de Munique, que havia há pouco tempo sido promovido à Bundesliga, começou a construir uma estrutura esportiva que o transformaria em uma das maiores potências do futebol mundial. Durante as décadas de 70 e 80, as dificuldades esportivas passaram a ser acompanhadas por problemas financeiros recorrentes. Ao longo das temporadas, o clube viveu uma sucessão de campanhas irregulares, alternando acessos, rebaixamentos e períodos de reconstrução. Já a década de 90 trouxe sinais de recuperação. Após um longo período distante da elite, o 1860 Munique retornou à Bundesliga e viveu alguns momentos mais competitivos. Em determinadas temporadas, chegou inclusive a disputar competições europeias, alimentando a expectativa de que pudesse recuperar parte de sua relevância histórica. No entanto, a recuperação mostrou-se frágil. O início dos anos 2000 expôs limitações estruturais que vinham se acumulando há décadas.
o clube passou a conviver mais uma vez com dificuldades financeiras e uma crescente dependência de receitas extraordinárias para manter sua operação. O reflexo inevitável dessa asfixia econômica veio a campo em 2004, quando o 1860 mais uma vez foi rebaixado na Bundesliga. Como tentativa de reverter esse cenário e conquistar novas receitas, o clube tomou uma das decisões mais dramáticas de sua trajetória. Transferiu suas partidas para o Allianz Arena, inaugurada em 2005 e compartilhada com o rival Bayern de Munique. Embora a mudança representasse acesso a uma das arenas mais modernas da Europa, ela também trouxe desafios importantes. Os custos operacionais elevados, somados à dificuldade de gerar receitas compatíveis com sua realidade esportiva, aumentaram a pressão sobre as finanças do clube. Além disso, parte significativa da torcida interpretou a saída do tradicional Grünwalder Stadium como um afastamento das raízes históricas da instituição. A combinação entre desempenho esportivo inconsistente, aumento das despesas e dificuldades administrativas produziu um cenário cada vez mais preocupante. A partir desse momento, o clube passou a alternar tentativas frustradas de retorno à elite com crescentes problemas financeiros. Foi nesse contexto de fragilidade, incerteza esportiva e necessidade urgente de investimentos que surgiu em 2011 a figura que marcaria profundamente os 15 anos seguintes da história do 1860. Em 2011, o 1860 Munique buscava uma solução que garantisse sua sobrevivência econômica e permitisse sonhar novamente com a Bundesliga. Foi nesse contexto que surgiu Hassan Ismaik. Empresário emiradense, Ismaik adquiriu aproximadamente 60% da sociedade responsável pela gestão do futebol profissional do clube. Tornou-se, na época, o primeiro árabe a possuir ações de um time de futebol da Alemanha. Sua chegada foi anunciada como o início de uma nova era. Os dirigentes viam no investidor a possibilidade de estabilizar as finanças, reduzir dívidas e criar condições necessárias para recolocar o 1860 entre os protagonistas do futebol alemão. Nos primeiros anos, a parceria pareceu promissora. Recursos foram injetados no clube, compromissos financeiros foram honrados e o risco de colapso imediato foi afastado. Entretanto, em pouco tempo, surgiram divergências. Ao contrário do que acontece em grande parte do futebol europeu, o modelo alemão é regido pela regra 50+1, que garante aos associados o controle majoritário das decisões do clube. Ou seja, os associados do clube devem possuir mais da metade dos direitos de voto, 50% mais 1, e o restante fica para os investidores. Dessa forma, mesmo sendo o responsável por grande parte dos financiamentos da operação, Ismaik não possuía o poder de decisão final. Isso, com o passar dos anos, criou um ciclo de confrontos que marcaria a história recente do clube. Com o passar das temporadas, sucessivas divergências envolvendo orçamento, contratações, gestão executiva e planejamento esportivo geraram um ambiente de instabilidade permanente. O cenário se agravou com a incapacidade da equipe de retornar à Bundesliga. Apesar dos investimentos realizados, os resultados esportivos ficaram abaixo das expectativas. A cada temporada, aumentava a pressão sobre os dirigentes, treinadores e sobre o próprio investidor. O primeiro grande ponto de ruptura dessa parceria ocorreu em 2017. Após perder o play-off de permanência, os Leões foram rebaixados para a terceira divisão. Porém, como o clube não conseguiu apresentar as garantias financeiras exigidas pela Federação Alemã, perdeu a licença profissional e foi obrigado a jogar a Regional League, a quarta divisão alemã. Na época, Ismaik recusou-se a ajudar o clube financeiramente, alegando que não concordava com as condições impostas pela Federação Alemã. O episódio aprofundou ainda mais a divisão entre diversos setores do clube. Para parte dos torcedores, Ismaik era o principal responsável pelo colapso esportivo. Para outros, a estrutura política do 1860 e as limitações impostas pela regra 50+1 impediam que o investidor implementasse mudanças capazes de reverter a situação. Bom, com o passar das temporadas, o clube conseguiu retornar à terceira divisão e até teve próximo de subir de categoria, mas jamais encontrou estabilidade. A cada ano, repetia-se o mesmo roteiro:
Dificuldades financeiras, disputas políticas internas, troca de dirigentes e frustração esportiva. Vale destacar que nessa altura, justamente por problemas financeiros, o clube já havia retornado para o seu antigo estádio. Entretanto, eis que em 2026, aquele drama vivido em 2017 se repetiu. Ao analisar a documentação financeira apresentada para a temporada 2026-2027, a Federação Alemã voltou a alegar que o 1860 não possuía a liquidez exigida para obter a licença profissional. Dessa vez, o clube apresentou um déficit estimado em 2,7 milhões de euros. E como Ismaik não quis cobrir esse rombo, alegando que definitivamente não tinha mais interesse de investir no projeto, os Leões, mais uma vez, foram colocados na 4ª divisão. Buscando a preservação da própria estabilidade institucional, o 1860 Munique está sendo obrigado a fazer uma reformulação profunda. A atual diretoria conseguiu oficialmente a rescisão do acordo com Hassan Ismaik e agora concentra os seus esforços para um plano de reconstrução baseado em sustentabilidade financeira, na valorização das categorias de base e na redução da dependência de investidores externos. Infelizmente, o desafio será enorme. O clube já começou as preparações para a nova temporada cercado de incertezas. O patrocínio master do clube anunciou recentemente a rescisão do contrato. E até o fechamento desse vídeo, apenas 8 jogadores que estavam no clube na disputa da 3ª divisão na temporada passada estão com contratos válidos para a 4ª divisão. O 1860 Munique se vê mais uma vez na corda bamba para salvar a sua própria identidade. Resta saber se os Leões terão forças para se reerguer do absoluto zero ou se esse é o início de um dos capítulos mais sombrios de sua história.